Livro de Hebreus, capítulo 12. O desprezo, pessoal, ele tem uma consequência. Qual é a consequência do desprezo? Na hora que você clamar, Deus não vai te ouvir. Se você tem desprezado o chamado, se você tem desprezado a obra, se você tem desprezado o que Deus te deu, vai chegar uma hora que você vai precisar e a bênção não vai vir até você. Hebreus, capítulo 12, versículo 16. A Bíblia fala de um cidadão chamado Esaú, irmão de Jacó, filhos de Isaac. A Bíblia diz que chegou o momento deles serem abençoados. O Esaú volta da caça, ele era caçador, cansado e faminto. Chega em casa, o cheiro da comida deixou ele doido. Você sabe que tem gente que não consegue domar o espírito, né, pessoal? Tem gente que não consegue se controlar. A Bíblia fala que uma das qualidades ou dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Vamos supor, eu não tenho, graças a Deus, mas vamos supor que eu fosse um diabético e eu sei que eu não posso comer doce, mas alguém diz: pastor, eu sei que eu sou diabético, mas quando eu vejo doce eu não aguento. Está lhe faltando o Espírito de Deus, porque você não tem um domínio próprio. Vamos supor que você tenha rejeição à farinha. Você é alguém que você diz: pastor, quando eu como pão, quando eu como qualquer tipo de massa, meu corpo incha, fica coçando, coisa semelhante. Pastor, mas eu não aguento uma boa pizza, eu não aguento um bom isso, um bom aquilo. Você precisa do domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Aí a pessoa fica inchada, vem com as alergias, a diabetes explode, a pessoa se altera. Mas por que isso acontece? Porque ela não tem o domínio próprio. Domínio próprio é qualidade de quem anda com Deus, pessoal. Você se dominar. Tem gente que não tem o domínio próprio. Foi o caso de Esaú. Ele chegou em casa, que vontade de comer. E o que era a comida? Era um prato de lentilhas. Alguém brincou dizendo: se fosse pelo menos um churrasco, uma picanha, bem para... Mas era um prato de lentilhas. Às vezes a pessoa se deixa vender por qualquer coisa, pessoal. E ele chegou e disse: Jacó, me dá essa comida porque eu estou morrendo de fome. Você sabe que a maioria das pessoas só pensa no hoje, não pensa nas consequências de amanhã. A maioria é assim, pensa no agora. Se agora eu estou com fome, eu quero comer agora, não quero saber se amanhã eu vou perder uma grande bênção. E o Jacó disse: então me venda a tua bênção. E o Esaú vendeu. O Jacó deu a comida, o Jacó deu para o Esaú a comida, e o Esaú deu para Jacó a bênção dele. O tempo passa, o Isaac percebe que está na hora da partida, que ele ia morrer. Ele chamou os filhos, já estava cego, e abençoou. Quando chegou a vez do Esaú vir para receber a bênção, não tinha uma bênção sequer para ele, e ele chorou. No capítulo 12, versículo 16, diz assim, Hebreus 12, 16: e ninguém seja fornicador, fornicação é intimidade antes do casamento, ou profano. Profanar é desprezar, zombar, brincar com as coisas de Deus, como Esaú. Mas o que foi que fez Esaú, pastor? Que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12, 16. Versículo 17 agora. O que diz aí? Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar, o quê? A bênção foi? Ora, pastor, mas Deus não tem bênção para todo mundo? Só para quem honra ele, gente. Deus não tem bênção para quem despreza ele. Ele desprezou a bênção de Deus. Chegou o momento de ser abençoado. A Bíblia diz que não havia uma bênção. Ele chorou: Deus, mas por favor, tenha dó, Deus, o Senhor é bom, o Senhor é amor, sei lá mais o que. Não adiantou nada. Se você tem desprezado a Deus, você não vai conseguir a bênção que você quer. Quando é que nós desprezamos? Quando ficamos na janela. Estamos na igreja, mas fazendo o que não deve. Estamos na igreja, mas desrespeitamos a Deus. Estamos na igreja, mas ninguém reconhece que você é cristão. Não pela aparência, pelas suas atitudes. A árvore se conhece pelos seus frutos. Ninguém reconhece. O Esaú clamou, e diz a Bíblia que nem ainda com lágrimas, vamos ver aqui, porque não se achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Não adiantava, pessoal.
que haja dentro de você o oposto. O que é o oposto do desprezo? A honra. Se você honrar, por Deus você vai ser honrado. Vamos lá para 1 Samuel 2,30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versos 30. O que eu estou mostrando para você aqui hoje, a Mical era apaixonada pelo marido dela, chamado Davi. Diz a Bíblia que ela, apaixonada por Davi, ela seria abençoada, mas de repente ela começou a criar, alimentar dentro dela um desprezo pelo marido, um desprezo por Davi. E por que ela desprezou agora? Porque ela estava na janela. Se você está na janela espiritual, naquela posição que você olha para Deus, mas olha para outras coisas, peça para Deus: Deus, misericórdia, me ajude, e Ele vai te ajudar. Perdão, Ele vai lhe perdoar. Socorro, Ele vai te socorrer. Saia da janela, pare de olhar para todos os lugares, olhe só para Jesus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, Ele é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus, você vai ter fé para vencer. Diz assim, irmãos, capítulo 2, versos 30. Olha o recado de Deus. 1 Samuel 2, 30. Diz: portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos ou serão desprezados. Então Deus tem um compromisso, Deus tem uma aliança com aqueles que o honram. Agora deixa eu explicar bem brevemente o que é honrar alguém. Honrar alguém é a capacidade que nós temos de tratar uma pessoa de uma forma excelente, de uma forma excepcional, de uma forma diferenciada. Se todo mundo você trata do mesmo jeito, existe alguém que você trata de uma forma melhor, que você dá mais atenção, você capricha, então você está honrando. Exemplo bem popular e clássico. Eu costumo dizer que era normal, não sei se ainda hoje é, mas na minha época, quando eu casei, há 16 para 17 anos atrás, era normal a pessoa, quando ia se casar, ou ela comprava ou ela ganhava aquela louça chique. Geralmente louça de porcelana, toda desenhada, bonitinha, aquela enfeitada e tal. E geralmente as pessoas, elas gostam de pegar aquela louça e deixar e guardar para uma ocasião especial. Mas você acredita que tem gente que até hoje não usou aquilo? Está guardado. Você ganhou no dia que você se casou, você disse, aqui é para usar no momento especial. Já se passaram 1, 2, 5, 10, 15 anos, e você diz, pastor, não usei até hoje, está lá na caixa, ou está lá na vitrine, ou está lá na estante, está lá na prateleira, sei lá onde você guarda. A pessoa mais importante, que você mais deveria honrar, é aquela pessoa que está do seu lado todo dia. Aquela pessoa que acorda com você, que dorme com você, que te aguenta quando você está mal-humorada ou mal-humorado, que te suporta quando você está triste, chateado, é essa pessoa que você deveria honrar. Mas é incrível que as pessoas honram o estranho e não conseguem honrar os de casa. Tem gente que, se chegar um estranho agora na casa dele, ou se chegar um estranho agora para conversar, a pessoa trata com todo carinho, conversa e bate papo, e vão tomar um café, e vão comer não sei o quê, e vão fazer não sei o quê. Mas se chega um filho, um parente para conversar, estou cansado, deixa para lá, estou sem paciência. Tem gente, pessoal, que você não entende o que é a honra. É essa capacidade de tratar alguém de uma forma de excelência, excepcional, diferente. Nós precisamos aprender a honrar, pessoal. Quando você honra alguém, quando você honra a Deus, você vai ser honrado por Ele. Mas quando você o desprezar, você trata Deus como se fosse qualquer um, você trata Deus como se fosse uma religião. Eu costumo pensar que Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Sou eu quem precisa de Deus, é você quem precisa de Deus.